Alô, galera que se liga na revista Empresário Fitness. Leonardo aqui, editor da revista, e a gente tá aqui para mais um Fala Colunista hoje nessa super quarta cheia de live aí para você se informar melhor e poder interagir com os nossos colunistas aí, eles que vão falar do artigo deles, né, exclusivamente, especificamente, mas assim, o papo pode descambar para outras áreas, mas o artigo deles na edição 137 é como a gente começa o papo hoje com o Leonardo Fará. Leonardo Fará, deixa eu chamar ele aqui. Meu xará. Grande Rui. Deixa eu ver se ele está entrando aqui. Cadê o Léo? Agora foi. Fala, Léo. Opa, deu bom? Tá me ouvindo bem? Tranquilo? Tranquilo. Bom estar com você de novo, cara. Igualmente. Leonardo Fará Xará. Meu amigo, sempre um prazer falar com você. Preciso dizer que gosto muito da sua linha editorial, da pegada que você dá nos seus artigos, cara, porque eu sempre falo assim, a revista é Empresário Fitness, mas a gente sempre abre espaço para uma pegada mais técnica, vamos dizer assim, mais do operacional, até porque eu defendo muito isso, né? Já fui gestor, sou consultor hoje, transito no meio da gestão e do operacional, do gerencial e do operacional. O gestor que não conhece o operacional não gerencia bem a academia dele. Então, assim, tem que ter espaço para esse tipo de conteúdo também. E o teu artigo na revista, na edição 137, Exercício para Todos. Que exercício para todos é o que? A pessoa chegar lá e todo mundo se exercitar? Como é que é isso? Abre academia para todo mundo? Como é que é isso aí, cara? Na verdade, primeiro, boa noite Libera a todos, né? catraca, libera catraca para todo mundo? Tipo isso. Mas vamos lá, boa noite a todos. Pessoal, manda um aviãozinho aí, ó. Tem mais, além de mim, tem mais duas lives na sequência aí. O Léo vai dar sequência sensacional. Então, já convido o pessoal para participar. Mas vamos lá. Primeiro, eu gosto de. Se tem uma coisa que desde pequeno sempre me taxaram putz, eu penso demais e executo pouco. Isso durante a minha infância eu ouvi repetidas vezes. Eu ficava parado pensando, e aí na adolescência faz o oposto, você age mais e pensa de menos. Aí a vida adulta ela te faz, opa, tem que ser ponderado, Equilibrar. equilibrado. E uma das coisas que, quando eu entrei na faculdade, eu tinha aquela ideia de, nossa, faculdade vai ser aquele lugar para debate, discussão. E aí, quando eu cheguei, eu procurei isso pelo contrário. Fui ceifado. Eu fui Chopada, ceifado. chopada. Acabou assim, não tinha discussão, não tinha debate, tinha uma única linha, enfim. E isso sempre me causou questionamento interno, no sentido de pô, a gente quer uma sociedade que mude, a gente tem que mudar as perguntas e dependendo das perguntas, a gente tem que mudar as respostas. Então ela é mutável, né? Eu não posso ficar preso em função do que funcionava há 30 anos atrás e porque está funcionando, vai continuar funcionando. Porque está perfeito, não precisa de processo. Porque o mundo, ele continua girando. Mesmo você fazendo tudo bonitinho, o mundo está girando. Exemplo, a Nokia, Kodak, enfim, tem uma série de empresas que faziam com maestria e perfeição, não se atentaram e foram sucumbidas. Então, eu fico muito tranquilo em ser provocativo, ou procuro ser provocativo do ponto de vista, assim, para sempre questionar e trazer uma visão que muitas vezes no dia a dia a gente acaba não tendo. E uma das coisas que me incomoda é que eu tô cansado de. Hoje diminuiu muito, né? Mas eu ficava cansado de ler em postagens
faça do exercício o seu remédio. Aquilo ali me apavorava, porque eu olhava eu olhava aquilo ali e ficava pensando assim, falei, meu Deus, mas o próprio medicamento, ele tem classificação, e aí está dizendo, faça do exercício, mas a gente mal e mal avalia o indivíduo, simplesmente parece que é uma receita de bolo, é tudo muito frenético, e o pessoal não para pensar e está lidando com uma vida. E, pô, aí fui mestrado, tô na metade do meu doutorado, e, pô, sou dono de empresa também, então eu tenho uma visão que eu posso dizer assim, que é privilegiada da massa, porque eu consigo enxergar do ponto de vista acadêmico, de formação, eu consigo enxergar do ponto de vista de intervenção profissional, eu consigo enxergar do ponto de vista mercadológico. Eu procuro trazer coerência e conectar as demais áreas para, ó, a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem que agir dessa forma. E junto a tudo isso, pô, o exercício é o seu remédio? Aí eu fico questionando assim, pô, a gente briga, investe e aquele percentual das pessoas dentro das academias sempre há 30 anos fala, 5%, você pode até oscilar, mas dificilmente muda isso. E mudando, né, questionando isso, eu comecei a refletir em função dos artigos, porque daí até coloquei na coluna. Falei, a gente fica tão viciado no índice de confiança, né, no intervalo de confiança, que a impressão que dá é que a gente só está atendendo realmente os 5% que são ativos fisicamente, mas dentro das academias. E esquece o mundo fora. E aqueles 5% que a gente esquece, que estão de fora, que corresponde a 95% da sociedade. Aí faço até uma alusão ao princípio do Pareto, né, o 80-20. O pessoal chama de a lei do menor esforço, enfim, até de forma pejorativa. Se a gente soubesse o quanto isso funciona, se refletisse em função disso, meus processos iam ser muito mais bem vistos e iria otimizar em várias áreas. Então eu comecei a me questionar para saber das respostas. E você começa a pensar, pô, do viés cultural. Pô, mas a cultura do exercício físico, né? Porque a gente estuda o esporte como um movimento cultural, mas também uma prática desportista. Então ele tem algo que eu consigo movimentar e intervir na vida das pessoas. Para aquilo ali ser tem um viés, vamos chamar assim, artístico, né? Porque o esporte, principalmente pensando em performance, ele é um público. Até ontem na aula eu brinquei, falei, cara, o cara participando da Olimpíada, ele corresponde a 0,0000001% da população mundial. Fiz eles pesquisarem na hora e falaram que para essa próxima Olimpíada a gente vai ter em torno de 10.500 atletas. Então o mundo tem 8 bilhões de habitantes, é só fazer a relação. Aí a gente traz para os artigos que vão nos confrontando, né? Para a literatura que vem confrontando. O Brasil, depois da pandemia, se tornou o país com o maior número de sedentários. Brasil se tornou o país com o maior nível de depressivo. E aí eu fico aquele negócio na cabeça, mas faz do exercício o remédio. Faz do exercício o remédio. E eu falo, cara, não fecha essa conta. Aí eu tenho um monte de amigo que falava assim, pô, agora o pessoal se tocou, porque agora se conscientizou, vai estar todo mundo dentro das academias, aí o pessoal que eu conheço de academia falou que está bombando e tal. Aí eu fui atrás da quantidade de academias que fecharam. Eu falei, cara, isso aí é venda represada. Era um público que precisava no lugar, só escolher um outro lugar. É lei, né? Lei de oferta e demanda. Pronto. Não mudou nada. Pelo contrário, piorou. Daí você começa a entender comportamento. Então tem um quê do quê? Veja, estou falando da visão da cultura, mas eu tenho um quê também da visão do comportamento. E é uma das questões que a gente reflete. Aí eu, enquanto educador, enquanto professor, estando na formação, o meu papel é ser provocativo para os alunos e não entregar algo que eles não vão se incomodar. O meu papel é incomodá-los, é fazer eles sair. Por quê? Porque o status de ensino superior ele tem que te dar um diferencial dos demais que não têm,
Então não adianta ficar, o que que é melhor para emagrecer? Se é treino aeróbio ou treino de musculação? Eu falo, cara, isso aí me desculpa. Isso aí se discute há 30, 40 anos. Eu quero saber a profundeza, a densidade. E aí eu entro num outro aspecto, que é um aspecto mais filosófico. Porque se eu não entrar no aspecto filosófico, eu não vou conseguir fazer as perguntas corretas. Haja vista hoje com a quantidade de inteligência artificial, você está tendo uma tendência de um novo profissional que é o quê? Que é o engenheiro de prompt. É o cara que sabe formar as perguntas. Se eu não tenho esse aspecto filosófico para poder questionar como que eu vou mudar, eu vou melhorar o processo, eu vou melhorar, aplicar os melhores conhecimentos científicos, eu vou criar um roteiro de boas práticas operacionais dentro da minha academia, ou dentro do meu estúdio, ou seja lá onde for. Então eu começo a questionar tudo isso e vou verificando o quê? Primeiro, a gente tem que entender que o exercício físico, ele é um produto, elitizado. Ele já começa ali, ele não está na base do exercício físico, tá? Eu não estou falando de atividade física. O exercício físico, ele é um produto elitizado. Porque se a gente for olhar dentro das necessidades da pirâmide de Maslow, ele vai entrar ali no meio para o topo da pirâmide, onde fala das questões de realizações pessoais e de estima. Então ele não está na base. A base ela está o quê? Eu preciso comer, eu preciso me alimentar, eu preciso ter segurança. E não é à toa que você deve conhecer um monte de profissional, a hora que a crise aperta, o que corta? Academia, corta o personal. Então a gente tem que mudar isso. Para mudar isso, eu volto para a filosofia. Eu tenho que começar a questionar também o que é saúde. Porque se eu entendo o que é a saúde do ponto de vista da ausência de doença, a gente pode falar o que for. O indivíduo ele nunca vai nos procurar como um interventor que vai promover a saúde. Ele vai olhar o quê? Eu vou olhar, eu tô saudável, então eu tô bem, eu não tô com doença. Se eu tô doente, se eu tô com algum sintoma, eu vou aonde? Eu vou no médico, pega atestado, receita, e quando não se automedica. Então você vê que quando a gente sabe fazer as perguntas, as respostas que a gente vai procurando, elas vão nos dando um norte. Só que daí a gente entra em outra questão, que é a questão antropológica. Então veja, já falei de cultura, já querendo ou não falei um pouquinho de mercado, falei do aspecto filosófico, falei do aspecto sociológico, falei do aspecto comportamental, e a gente tem que responder isso de que forma? Antropológica. Como que o ser humano ele enxerga ele perante a sociedade? Vamos dar uma visão. Há um tempo atrás eu caí num artigo que falava de um termo que vem do inglês dos Estados Unidos, que é o de intimidation. São as pessoas que têm medo de ambientes de academia, ou seja, elas se sentem intimidadas. Pode pesquisar aí, tem uma penca de artigo GYN, né, de GYN, intimidation, um termo que eles utilizam. Ou seja, se eu quero a, a, aumentar o tamanho da pizza e não dividir a pizza em mais fatias, ou seja, estou falando de dinheiro, se eu quero aumentar o quanto que circula monetariamente, eu tenho que mudar a forma como eu estou abordando o exercício físico. E aí que vem a provocação do porquê exercício para todos. Porque eu tenho que, beleza, eu preciso individualizar, claro que eu preciso. Só que existe uma distância entre o indivíduo sair do conforto do sofá dele para ele ir para a academia. Eu tenho que primeiro fazer que esse indivíduo ele seja ativo fisicamente. E aí vem uma outra questão, que a própria educação física ela advoga contra, porque fala, não, você não tem que fazer exercício, você não tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício físico, porque atividade física não serve para nada. Aí eu vejo a Organização Mundial de Saúde falando, você é considerado um indivíduo ativo quando você tem um acúmulo semanal de 150 minutos de atividade moderada. Ué, tá dizendo que não? Pô, cara, as pessoas estão morrendo, estão adoecendo mais cedo, por quê? Porque o estilo de vida leva o quê? Um comportamento sedentário, não se fala mais
esse indivíduo é sedentário. É o comportamento dele que é sedentário. Eu posso ter indivíduo que ele vai uma vez na semana, fica 1 hora na academia e 23 horas do dia ele fica sentado ou deitado. E aí eu tenho um indivíduo que nas mesmas 24 horas do dia ele fica 8 horas em pé caminhando. Quem que é mais ativo fisicamente? Então a gente tem que mudar a percepção como a gente está enxergando isso. Então, e aí tem que ser pedagógico. Mais um outro item. A gente tem que entender da parte pedagógica. Quando eu falo da parte pedagógica, a gente tem que pensar o quê? Uma progressão. Vamos olhar como que a gente nasce. O ser humano, ele nasce, primeiro ele está no colo, no carrinho, depois ele vai para o chão, vai se rastejando, daí ele se engatinha, daí ele tenta ficar em pé, cai, em pé, cai, em pé, começou a ficar em pé, aí ele não tem controle motor, ele começa a correr, tudo é rápido, com as mãos levantadas, para se apoiar, levantar, e aí de repente ele começa a desenvolver essa coordenação. Isso é a etapa pedagógica que a gente tem que ter. A gente pega um indivíduo hoje de 30 anos que nunca fez absolutamente nada na vida, e chega na academia, ele vai fazer pelo menos a base do que o pessoal está treinando já há mais de ano. Aí vai ficar com dor, vai voltar para casa, vai falar, pô, eu tô saindo daqui dizendo que exercício físico para eu ser mais saudável, mas eu tô vindo com dor. O professor disse que eu não posso tomar remédio para dor, porque senão vai estragar, então eu não vou mais. Porque na cabeça, o que está embutido na cabeça da pessoa? Se eu não tenho doença, eu sou saudável. Se eu estou fazendo exercício, estou com dor, então eu estou ficando doente. Então, é dentro desse arcabouço que me motivou a escrever essa coluna. Ô, Léo, olha só, cara. Cara, que papo profundo, cara. Assim, extremamente. Acho que o papo todo foi filosófico. Acho que você, né, longe de alguém pensar, o cara tá divagando, não, cara. Assim, tua colocação perfeita. Não sei se todos que estão assistindo e que assistirem depois vão conseguir captar a essência do que você falou, tá? Captar a essência do que você falou, mas eu achei assim perfeito. Agora, eu vejo que é difícil demais, não só para o profissional de educação física, mas, na minha concepção, principalmente para o dono de academia, mudar essa concepção. Porque, para ele, pelo simples motivo de que é o negócio dele, é o sustento dele, ele admitir que não. Antes de você precisar do meu serviço, você precisa ser mais ativo fisicamente. Então, eu acho que é extremamente difícil mudar essa concepção, principalmente na cabeça do gestor. Deixa eu só ler esse comentário aqui. Em 2006, meu ano de formação em educação física, já dizer que o pai da educação física é o Bill Gates, por criar várias sedentarismo. E hoje, pós-pandemia, isso refletiu ainda mais. Parabéns pela live. Legal. Quer dizer que o pai da educação física é o Bill Gates. Não sei se eu entendi. Porque eu queria várias sedentarismo. Tá bom. Aí deu parabéns pela live. Tá gostando. Ô Fábio, deixa eu pontuar mais uma coisa aqui. A questão essa questão que eu falei aí do filosófico e do gestor não conseguir alcançar. E uma outra coisa, Léo, que eu queria discutir com você aqui, trazer para a nossa discussão, é que a gente fala de 5% em academia, várias pessoas sedentárias. Deixa eu corrigir aqui, então. Já dizia que o pai da educação física é o Bill Gates por criar várias pessoas sedentárias. Ah, tá. E hoje, pós-pandemia, isso refletiu ainda mais. Tá. Agora eu entendi. A gente fala de 5% de pessoas em academia, 5% de pessoas em academia, mas por conta disso que você falou, dos dados da concepção da Organização Mundial de Saúde, em termos de indivíduo ativo, 50% da população brasileira, 5% está em academia, mas 50% da população da academia é ativa fisicamente. Onde estão essas outras pessoas? Ou estão num comportamento não sedentário, simples assim, ou estão praticando nas praças, nos clubes, em casa. Então, assim, acho que a gente, nós profissionais de educação física, e de novo, Léo, principalmente gestor de educação física, tem que ter essa concepção. E como você falou, não vai tirar a pessoa do sofá, ou não vai tirar a pessoa da não academia, pronto.
Não vai pegar a pessoa direto, que não está na academia, e trazer para a academia. Porque ou a pessoa está sedentária, ou a pessoa está tendo prazer em treinar em casa, ou a pessoa está tendo prazer em treinar no clube, ou a pessoa está tendo prazer em levar uma vida mais ativa fisicamente, sem o exercício físico. Então, acho que essa mudança de concepção, essa mudança de mindset, né, que é uma palavra muito na moda, eu acho que é urgente para que se possa democratizar cada vez mais o exercício. E aí eu jogo a bola para você. Não, perfeito. Eu concordo. Eu deixei como sujeito oculto as pessoas que são ativas fisicamente e que praticam atividade física. Aí a gente vai bem nos dados epidemiológicos, que o pessoal, dentro do ambiente acadêmico, científico, considera dados epidemiológicos pseudociência. E aí fica, Tem isso? enfim, ixi, tem muita coisa. Você sabia que durante a pandemia, a pessoa que era responsável para trazer os dados epidemiológicos da Covid, enfim, do vírus que teve, só para não cair a live, né? Era um profissional de educação física, um gaúcho. Então, assim, a gente tem muito profissional de educação física de destaque, e assim, eles fazem o trabalho estatístico para nós, com levantamento para daí eu criar soluções e apresentar para eles. Eu sempre eu questiono e vou pro local, né? Curitiba aqui tem muitos parques, então eu vou retornar agora esse ano a levar os alunos para perguntar para as pessoas o porquê que elas não treinam com um profissional. De anos anteriores que eu fiz essa atividade, a maioria pô, que eu treinava na academia ou eu treinava com um personal, né, com um profissional e treinando sozinho, o resultado é o mesmo. Então, por isso que eu falo, pega o valor monetário, você quer contratar um personal, então você tem que entender que a pessoa, será que ela vai querer resultado ou ela quer te usar isso como status social? Então a gente tem que entender essa esfera. Quando eu falo que não, a visão ela não é dicotômica ou antagônica, né? Ela não é preto ou branco. Ela hoje o pessoal fala em quarta, quinta, sexta, sétima dimensão. Se a gente for pensar em filme, os filmes eles retratam isso. O filme ele trabalha com camadas sensoriais. Primeiro, segundo, terceiro plano, o que está no entorno, qual é o áudio, e a gente não consegue fazer isso, que foi até o que me motivou a escrever sobre o controle da música, né? Como fator de variável do treinamento. Enfim, dentro eu não quero enrolar na resposta, só para complementar. Mas dentro desse ato, e eu falo esse ato, é onde a gente tem um maior potencial de ganho. Porque você atua na academia, você sabe que o cara que está na academia, ele não para de treinar, ele muda de academia. Então, com esse aí, não dá. E é o que eu falo para os meus amigos personal trainers em minhas consultorias. Cara, se você vai garimpar cliente dentro da academia, você não está garimpando o cliente, você está tirando o cliente da academia que fez toda uma estratégia de marketing para trazer. Então, você está roubando o cliente da academia. Como é que eu faço para pegar esses 45% ativos fisicamente? Eu tenho que mudar que eu faço algo diferente. E não ficar discutindo em rede social o que é melhor para emagrecer. Ah, é porque isso aqui não funciona. Cara, toda vez que eu falo que isso aqui não funciona, mas a sociedade vai olhar e falar assim, ué, pô, se esses caras não se entendem, por que eu vou contratar um negócio desse aí, que se nem eles entram num consenso? É um criticando o outro, porque funciona a HIIT, porque agora é CIT, porque agora é aeróbio em jejum, porque agora é o treino do bodybuilder tal. E eu falo, cara, vocês estão discutindo coisas que para mim, não agrega nada. Vai agregar uma bolha de uma minoria e está fazendo um desserviço para a sociedade. Eles estão olhando, fala, legal. E aí ficam brabo quando vem quem? Um blogueiro, uma blogueira fitness, né? Vamos chamar desse jeito, que analisa as métricas, entende o que a pessoa quer ouvir, porque é estratégica, Entrega e isso. entrega aquilo que ela precisa. E aí está criando. Pô, tem influencer desse meio aí.
pô, com 3, 4 milhões de pessoas, mas aquele cara, aquele profissional bonzão que tem 300 seguidores, esse é o que está certo. E aí eu pergunto, qual que é o nosso propósito maior? Pô, meu propósito maior é fazer com que as pessoas se conscientizem e saiam do comportamento sedentário. É isso. Ô, Léo, era essa pergunta que eu ia te fazer. É exatamente isso que você falou. Mas vou perguntar para você complementar e até para pontuar melhor aqui. Você acha que se o mercado fitness, e quando eu falo mercado fitness, eu estou falando de gestores, de professores, de personal trainers, de todo mundo. Se o mercado fitness trabalhasse no sentido de conscientizar mais a população, não é só quem está na academia, e não com o objetivo de vir para a academia. Se simplesmente fizesse um trabalho de conscientização para as pessoas saírem do comportamento sedentário, você acha que esse é um primeiro passo para as pessoas irem para uma academia? Eu vou te responder te fazendo uma pergunta. Fumar faz mal? Faz. Não. Tem muita informação sobre cigarro? Faz Não tem mal, tem muita pessoas informação, sim. fumando? O problema não é informar. Você chega em qualquer lugar e pergunta para as pessoas, por exemplo, pô, eu preciso perder peso, o que eu preciso fazer? Debate pronto. Eu preciso diminuir a comida e gastar mais. Eles já sabem. A questão é a forma. O que a gente está seduzindo as pessoas? E a resposta, ela vem de forma bem prática. Primeiro mês na academia, não consegui o shape que eu sonhava, que chega o instrutor e fala, cara, eu tenho uns produtinhos aqui, ó, você vai acelerar uns 3 anos de treinamento e vai atingir. É isso que acontece. E assim, não adianta eu dizer que não, porque é isso que acontece. Enquanto tiver esse mercado paralelo, eu vou continuar dizendo, para que ficar 4 anos numa faculdade, mais 2 anos se especializando, mais cursos, isso e aquilo, para chegar na hora e dizer assim, não, toma esse negocinho aqui que vai resolver o teu problema, porque você vai emagrecer aqui, ó, esse culotinho aqui, ó, vai ficar né, com a barriga chapada. É isso que vai acontecer. Então eu estou dando força para quem? Para uma indústria que não é a indústria do fitness, que é uma indústria que saiu agora, não saiu agora o resultado das creatinas. Teve empresa aí que não quis divulgar, né? Não autorizou, né, divulgar as marcas. Enfim, por uma série de outros problemas. Mas aí a gente entra assim, por que o suplemento, né, as empresas de suplemento cresceram? E eu falo porque eu trabalhei com a marca no final dos anos 90 e no início dos anos 2000. Eu peguei bem no início dessa onda. Tinha 4, 5 empresas no Brasil. A gente trabalhava com uma marca chamada Nutrisport, que ela vinha com a matéria-prima da Espanha e produzia no Rio de Janeiro. Era a Advanced Nutrition. Então a gente conheceu bastante coisa e num cenário ainda que era muito vulgarizado a prática da musculação. Hoje ainda é status, né? Tirou aquela coisa do bodybuilding, fisiculturismo, ser burro, tapado. Não, hoje você tem pesquisadores, doutores que são fisiculturistas, né? Haja vista aí o próprio Dilmar, né? Talvez o grande incentivador e que bateu para falar da musculação na área, mas a gente não pode esquecer que quem foi o primeiro a falar da musculação não foi da educação física, foi um médico, Dr. Maria Santarém, José Maria Santarém, dono da Biodelta, veio do médico. O médico que falou, para idoso, não adianta tratar o idoso. Isso acho que na década de 70, 80, Muito agora tempo, não, já tem. Então, e hoje a gente chega e quando o médico fala assim, você precisa caminhar, aí a gente vem, pô, caminhar, não pode. Meu, o médico que é autoridade, você entende aonde que entra o hiato? A gente está dizendo que não pode porque tem que ser dessa forma. Ao invés de me associar com um médico que socialmente ele tem é uma autoridade muito maior do que a educação física, aceitação eu maior. falo muito maior. Eu falo assim, cara, a educação física só é grande, só é valorizada para quem é da área. Para quem é fora da área, ela é uma subprofissão.
É uma subcategoria. Não adianta. E por que que ela é uma subcategoria? Porque a gente não está nos grandes debates. A gente não está em pauta. A gente está preocupado com o quê? Com o esporte. Eu não tenho nada contra o esporte. Mas o dia que a gente entender que é Conselho Federal, Conselho Estadual de Educação Física, eu vou entender que é educação física. A partir do momento que eu queira me envolver no esporte, eu estou dizendo que a educação física é dona do esporte. Me desculpa. Hoje você tem psicólogo, tem pedagogo, tem assistente social, tem nutricionista, tem médico, tem fisioterapeuta, pô, você tem marketing, você tem gestores, e está dizendo que a educação física é dona do esporte? Não é. Não é. Tanto que não é que abriu brecha para criar um curso a nível superior em psicomotricidade, porque a educação física escolar foi sucateada. Porque a pressão era tão forte em desenvolver atleta e não desenvolver a habilidade motora, pensando no crescimento e desenvolvimento motor. Aí você chega hoje na academia, tá na academia, chega o pessoal lá de 18 anos, tudo descoordenado. Aí você ridiculariza eles. A culpa foi de quem? Dos colegas da educação física escolar Professor, que não fizeram exatamente. o trabalho deles direito. Então, eu falo assim, o dia que os professores de educação física, associado com os profissionais de educação física, eles entenderem o que eles são capazes de fazer, aí a gente passa a medicina, passa tudo. Por quê? Porque me diga uma profissão que com um único cliente eu trabalho em todas as fases da vida dessa pessoa. Tem não, é educação física mesmo. Existe. Só que daí eu tenho que acompanhar em todas as fases, em todas as etapas, pensando o que que as pessoas querem? Elas querem ser atletas ou elas querem ter um final de vida autônomo? É só conversar com um idoso. Pergunta o que ele quer. A cabeça dele tá olhando e falou, pô, meus amigos estão todos morrendo, aí em casa eu tenho que colocar um monte de apetrecho para trazer segurança, aí eu sou um fardo agora para os meus filhos, para os meus netos, e eu passei 60 anos da minha vida não precisando de ninguém. E você entende que o papo ele tem que ser antropológico, sociológico, filosófico, para entender o fenômeno. Senão a gente vai ficar sempre na caixinha. Deixa eu te fazer uma provocação. Tem uma pergunta mais para cima aqui, mas deixa eu fazer uma provocação, porque entrou uma pessoa aqui, eu não vou falar o nome, vou falar, é um empresário, entrou um empresário aqui, não sei se entrou e saiu, se está assistindo, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de exercício para todos, democratizar. A gente democratizar o exercício é entregar o que a pessoa quer ou é aquela coisa cartesiana, o exercício certinho, como está nos livros, como está nas pesquisas? Deixa eu explicar melhor. Eu entrego. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso, cara. Eu queria fazer essa pergunta provocativa. Eu entendi o que você quer dizer. Eu entendi, Entendeu? entendi. E vou dizer, vou te responder assim, esse profissional que pensa assim, ele já é substituído pela inteligência artificial. Não é que vai ser, já foi substituído. Segundo, na ciência médica, Peraí, o médio qual profissional que foi substituído? Que pensa como? pensa cartesiano seguindo o livro, porque hoje eu chego, por exemplo, pego o guideline do colégio americano, jogo no chat GPT, coloco as características do meu aluno e falo, ó, segundo o guideline, eu quero que você monte uma estrutura de treino nesses pontos aqui, ó, pegando qual a modalidade, qual a intensidade, qual lá, e dos valores, ele vai montar um treino melhor do que eu, melhor do que você, pô, mas muito melhor. Então, esse profissional ele já foi substituído. Mas é agora? Não, já tem algum tempo. É só olhar o que é o aplicativo alemão de treinamento, que é o Freeletics. Se você olhar o que o Freeletics faz, ele não está preocupado em ser um militar que vai impor o que precisa fazer. Ele vai falar assim, vem cá, amiguinho, o que você gosta de fazer? Pô, você gosta de dançar? Pô, não tem problema, vamos montar a estrutura do teu treino em função da dança. Ah, mas não dá para dançar. Eu falo, cara, é tão
porra, limitado em entender o conceito do que é o conceito de um treinamento de força, ou um treinamento resistido. Eu coloco uma sobrecarga, em cima da sobrecarga eu quantifico. Então, se eu colocar na dança um colete com anilha, eu vou estar gerando sobrecarga e vou gerar benefício dentro de uma modalidade que a pessoa gosta. O que a gente fala? Porra, eu não gosto de musculação, é chato pra caramba, porra, é monótono. Cada um com um fone de ouvido ainda. Porra, daí os caras ficam arrotando, peidando e urrando. Pô, do meu lado, não sei o quê. Não vai, cara, esquece, não vai. Quem que vai querer treinar num lugar desse? Tô falando do geral. Tem o público que gosta? Claro que tem. É esse público. Agora, quando fala assim, nossa, minha academia, eu foco no público familiar. Eu olho e falo assim, bom, só se for para criar um Tinder Fitness para criar família e não uma academia familiar. São conceitos distintos. Mas não é verdade? Eu até pensei que você engasgou. Ô, Léo, deixa eu te falar aqui, ó, tem um comentário aqui: democratizar o exercício e abrir as possibilidades. Muitas vezes a população não consegue enxergar o exercício além do que é popular. Acredito ser nosso papel apresentar que o melhor exercício é acessível para aquela pessoa, tá? Que o melhor exercício é acessível para aquela pessoa, tá? Tem um outro comentário aqui que aí eu queria que você, como docente universitário, comentasse. Na graduação falta uma matéria voltada para a gestão de pessoas e processos sobre pessoas. Qual é a opinião de vocês? E aí eu só vou complementar essa pergunta, é o seguinte: você diz que tem que mudar a cabeça, tem que mudar a cultura, tem que mudar o mindset. E você falou de comportamento, mas se a pessoa sai da faculdade extremamente tecnicista, como é que ela vai fazer essa mudança? Como é que ela vai ter esse ponto de inflexão para mudar isso daí? Qual é a sua opinião sobre isso? Não é nenhuma opinião, eu vou te dar um fato. É só perguntar aí quem que é meu aluno e pergunta como que a gente aborda na Uniandrade. Foco aonde? Visão empreendedora. Eu falo, vocês têm que ter liberdade para não ser peça de reposição no mercado. Na ordem do dia, o que é mais importante? É o local ou o profissional? É o profissional que vai fazer a base para o local ele prosperar também. E não esperar. E eu juro, eu não tenho problema com investidor ou com gestor de academia que não é da área. Pelo contrário, o cara está investindo dentro da nossa área. A questão que eu vejo é, você vai ficar limitado e não vai entender o negócio. Quando não entende um negócio, e aí um negócio, quando eu falo, qual que é a tua visão? Aí a gente trabalha para ter essa visão empreendedora. Eu trabalho com ele sobre planejamento de carreira, trabalho com ele sobre empreendedorismo, trabalho com ele sobre comunicação. A gente vai trabalhando. Só que eu sou dentro de sei lá quantas mil faculdades de educação física que o modelo é o quê? Qual é o modelo? Eu aprendi assim, eu vou transmitir assim e vai seguir assim. E até dá menos trabalho, né? Eu vou dizer um negócio para você, eu cago para quem pensa assim. Literalmente, eu não estou nem um pouco preocupado. Pô, quando eu assumi a coordenação do curso, os recados que vinham o que empresário tá fazendo no ensino superior? Eu dava risada e falava, vou ensinar vocês como é que tem que lidar, como é que tem que ensinar, o que o mercado precisa. Porque eu, enquanto formação, eu tenho que formar o profissional para ser uma solução no mercado de trabalho, dentro da demanda que a sociedade está precisando. Se a sociedade está se tornando mais obesa, mais depressiva, mais ansiosa, eu tenho que dizer, pessoal, a gente tem que atender esse público. E não dizer, pessoal, vamos atender o atleta, porque o atleta é o que precisa. Cara, me desculpa, o que eu falei no início da live, proporção. Quantos atletas existem relacionados à quantidade de profissionais? Quantos indivíduos que estão dentro da academia, ou quantas academias existem dividido pela quantidade de profissionais? Agora, a gente vai ficar com 110 milhões de brasileiros desassistidos? Então, é isso que eu vejo. Eu estou falando isso da outra metade que não faz nada, né? Se eu pegar os 45% que é ativo, falo, cara, já está com a faca e o queijo na mão. Eu tenho que aprender a lidar grupo, a criar grupo. Eu tenho um aluno que nessas conversas ele criou uma empresa, ele arrumou um sócio. O que ele está fazendo?
acadêmico, acho que está no quarto ou quinto período de educação física. Ele abriu uma empresa junto com um sócio que não é da área, de levar o pessoal fim de semana para fazer montanhismo, formando grupos. Então é o que eu falo. Ah, mas pô, eu quero ganhar muito. Não, se quer ganhar muito tendo status individual, falo, cara, monta o grupo, coloca 10 pessoas pagando 10 cada um, você vai ganhar R$ 100 na hora. Se você cobrar 50 a hora e atender uma pessoa, você vai estar ganhando menos. E vai ter menos visibilidade. E aquele provérbio, pode dizer assim, que os nossos avós falavam assim, netinho, não coloque os ovos em uma única cesta. Isso aí é a mais pura verdade. Ô, Léo, cara, sensacional o papo. Quem tiver, eu sempre falo assim, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Pega isso aí, processa e aplica. Uma pessoa tem... Assim, você é o porta-voz dessa mudança. Tá? Eu vejo assim, seus artigos, quando a gente conversa, você é um porta-voz dessa mudança necessária. Quem tiver ouvido para ouvir, que ouça, né? E aplique. Essa mudança não vai assim, estalar o dedo e todo mundo vai mudar o pensamento, vai mudar a cultura, vai mudar a forma de agir. Mas se cada um no seu microcosmo começar a fazer isso, isso é um movimento que não é para amanhã, é um movimento para o futuro. E que esse futuro seja cada vez mais próximo, se a gente conseguir agregar cada vez mais pessoas com esse mesmo pensamento. Então, meu amigo, queria muito te agradecer aí pelo papo, sempre com colocações muito pertinentes e fora da curva, tá, cara? Fora da curva. Eu falo com alguns colunistas assim, o papo é fora da curva. Sai do senso comum, sai do lugar comum do que todo mundo fala. E às vezes fica até difícil de processar. Né? O que você fala, às vezes, quem leu o seu artigo, talvez fale assim, não, tá bom, beleza, vamos democratizar aqui, beleza. Mas, cara, quando a gente conversa sobre o que você escreveu, aprofunda muito mais. Cara. E aí, quem quiser processar isso aí, aplicar, que faça isso. Tá bom, meu amigo? Queria muito te agradecer mais uma vez aí a sua disponibilidade de compartilhar o teu conhecimento aí com o público da revista Empresário Fitness. Eu que agradeço sempre a oportunidade. Estou à disposição sempre. Tenho a educação física como missão de vida para colocar ela no devido lugar, mesmo com todas as dificuldades e tudo mais, que a gente sabe que não é uma profissão fácil, mas ela não vou dizer que é a profissão do futuro, porque a gente escuta isso desde sempre, mas eu digo que a gente precisa conectar o que a gente aprendeu lá atrás como sendo a visão do futuro, mas agora no presente. A gente precisa mostrar o porquê que ela é a profissão do presente. E aí é o que me move, o que me faz estudar e aprender e conectar, né? Tá aí a neurociência que fala que a gente precisa ter informações e relacionar entre elas para poder ter a densidade. Eu gosto desse termo, né? Você tem que ter profundidade, mas densidade. Tem que ter substância, né? Porque senão só chego, falo um discurso vazio, não, tem que ter raiz, tem que ter uma base, tem que ter essa profundidade e densidade. Então, Léo, pô, brigadão mesmo por sempre dar essas oportunidades. Se deixar, cara, eu sou professor, sou empreendedor, vendo, eu sei. falo. Eu sei disso, meu amigo. Obrigado mais uma vez, tá, Léo? A gente vai bater mais papo aí mensalmente. Aí o colunista que quiser vir nesse Fala Colunista aqui, é só marcar, a gente abre a câmera aqui e conversa. Bate esse papo aí que eu acho que é de muito valor para o mercado fitness. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Tamo junto. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Um abraço, pessoal. Até a live.